Então, fechando esse momento que eu gostaria de fazer isso publicamente, eu queria que você... O título da ministração é O Tempo de Deus é Sempre Melhor. Eu sei que Débora já falou muitas coisas e eu vou falar coisas semelhantes. Se você veio de manhã, talvez você escute histórias parecidas, mas às vezes numa ótica diferente. E talvez o meu tempo cronológico não seja tão exato quanto o dela. Mas a história é a mesma, só que da minha perspectiva, amém? Então, vamos ler Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler tudo na NAA, amém? Que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, amém? Deus, ele sempre age na hora certa, amém? Embora a gente tenha as nossas limitações de entender os processos e entender o tempo de Deus, mas ele age da maneira certa. Então, vamos ler agora também 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, que diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que, a seu tempo, ele vos exalte. Esse versículo eu achei ele bastante interessante quando eu estava meditando sobre ele, porque existe um propósito, né? Diz aqui, ó, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Aí qual é o propósito disso? Para que a seu tempo, qual é o tempo? O tempo de Deus, ele vos exalte. Então isso quer dizer que se eu não me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, não vai haver promoção. Amém? Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, tem outro versículo que ele tem um contexto até semelhante, que a gente pode fazer uma aplicação aqui, que diz o seguinte, Gálatas 6, capítulo 9, capítulo 6, versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, existe um processo, né? Porque se eu quero colher aquilo que Deus tem proposto para mim, eu preciso não cessar de fazer o bem e não desfalecer. Então, se nesse processo Deus tem uma colheita para mim, mas se eu desfaleço e cesso de fazer aquilo que Deus espera de mim que eu faço, aquela colheita que está proposta para mim vai ficar no campo. Amém? Em Isaías capítulo 55, versículo 8, diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Eu, particularmente me expondo aqui, eu tenho uma personalidade um pouco impulsiva, de querer resolver as coisas rápido quando elas se apresentam diante de mim. Isso é meu. Se você me conta um problema, eu não escuto o problema, eu escuto pensando em como ajudar você a ter uma solução para aquele problema. Isso é meu, certo? Mas muitas vezes Deus espera que a gente tenha um tempo de maturação naquilo que Ele fala para a gente. E a gente pode até acabar escorregando no momento de querer, como Débora falou hoje de manhã, de querer ajudar Deus ou de querer acelerar as coisas que Deus tem colocado no coração da gente. Amém? E nesse processo a gente aprendeu de forma até um pouco dura que esperar o tempo de Deus é sempre melhor. Amém? Eu anotei alguns exemplos aqui. Débora até citou José de manhã, mas eu aqui anotei sobre Abraão, que Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, não é? E que ele seria numerosa a sua descendência e tudo mais, mas Abraão recebeu essa promessa, mas ele precisou esperar cerca de 25 anos para o nascimento de Isaac, que era o filho que ele prometeu. E muitas vezes a gente pode tem a promessa de Deus na vida da gente, mas com poucos anos, coisa sei lá, enfim, um tempo até pequeno, acredito que menos de 25 anos talvez, a gente já desacredita ou desfalece diante da promessa que Deus fez para a gente. E a gente acabou de ler que se desfalecemos, a gente não vai ceifar aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Deus cumpriu exatamente o que havia prometido a Abraão, mas foi no tempo dele. Amém? O tempo de Deus, ele nem sempre coincide com o nosso, mas as suas promessas nunca chegam atrasadas. Deus
à espera, fortalecer, moldar o caráter e preparar-nos para que se cumpra aquilo que ele tem proposto para nós. Amém? José, também citando o exemplo que Débora citou de manhã, ele era um jovem, né? Ele recebeu sonhos, compartilhou com as pessoas que não celebravam dos seus sonhos. Ele foi ungido por Deus, ele recebeu um sonho de Deus que ele seria indicado a uma posição de liderança. Mas até que ele vá direto para um cumprimento daquela promessa, ele teve um caminho difícil, né? Eu acho que todo mundo concorda que a vida de José não foi uma vida muito fácil. Pelo menos aquele processo que ele passou. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente e preso no Egito. Humanamente falando, né, parecia que a promessa dele era aquele ditado, né? Daqui para frente foi só para trás. Mas cada etapa estava preparando José para o que ele haveria de vir. A gente percebe assim, um exemplo, né? Um machado ou uma faca, uma lâmina, ela precisa sofrer um desgaste para que ela fique afiada. E às vezes esse tempo de prova, de pressão que a gente passa na vida, se a gente está apegado com Deus, ele não é simplesmente um problema. Eu penso que é uma forma que Deus ele está utilizando para nos deixar mais afiado, sabe? Tiago fala no capítulo 1 que ele diz, tende motivo de toda alegria, o passardes pelas provações. Estou parafraseando aqui, aí ele fala mais à frente que a nossa fé, uma vez provada, ela vai produzir perseverança. Amém? Então, ele passou cerca de 13 anos em provações. Olha aí, bom tempo, né? O tempo que eu tenho na igreja foi o tempo que ele foi provado para que ele visse se cumprir os sonhos de Deus para ele, a vontade perfeita de Deus para a vida dele, né? E fala que ele foi tirado da prisão e elevado a governador do Egito, tornando-se o segundo homem mais poderoso do reino. Por meio dele, Deus salvou muitas vidas durante um período de fome, incluindo o da sua própria família. Eu creio que quando Deus ele te promove e ele te promover, pessoas que não estavam acreditando naquilo que ele tem como sonho para você, vão ser abençoadas também. As pessoas que desacreditavam, que talvez lançaram palavras de incredulidade, não acreditavam em você, mas eles vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês, amém? E celebre, irmão, não fique com raiva não. Amém? A promessa de Deus não morreu no poço, e não acabou na casa de Potifar, não era a prisão. O que Deus prometeu continuou vivo até o tempo certo, para se cumprir. Deus não prepara a bênção, Ele prepara a pessoa para receber. Porque as bênçãos de Deus, elas já estão prontas na região celestial. Não é assim que a Bíblia diz? Aleluia. Davi também, anotei aqui algumas coisas sobre Davi, ele foi ungido rei, muitos anos antes de assumir o trono. Davi foi ungido rei ainda jovem, por Saul, não é assim? Mas naquele dia Deus deixou claro qual seria o futuro de Davi. Porém, ele não assumiu o trono imediatamente. Depois da unção, Davi, o que foi que aconteceu com Davi? Depois de ser ungido, ele voltou a cuidar de ovelhas, o que ele fazia. Amém? Ele enfrentou gigantes, dificuldades, né? Momento até que talvez ele tenha até estremecido. Eu não sei você, mas eu acredito que é desafiador você enfrentar um gigante. Serviu ao rei Saul, passou anos fugindo para salvar a própria vida, e em vários momentos ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele disse, eu mato esse miserável, e eu sou ungido rei, porque existe uma promessa sobre mim, eu acelero o processo de Deus. Mas ele se recusou a agir fora do tempo de Deus. Davi entendeu que uma promessa dada por Deus não precisa ser conquistada na força humana. Anos depois, no tempo determinado, Deus o estabeleceu como rei de Israel. Amém? Ser ungido não significa estar pronto. Entre a promessa e o cumprimento, existe o tempo de preparação, o tempo de ser afiado. Amém? Em Salmos 40, versículo 1, diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi foi ungido em um dia,
mas a sua preparação levou anos. Em um momento, ele recebeu a unção, ele recebeu a orientação, testificou no seu coração, mas até que se cumprisse foram anos de situações que foram forjando quem ele deveria ser para assumir o posto que Deus o chamou. Amém? Abraão esperou pela promessa, José esperou pela posição e Davi esperou pela posição. Mas em todos os casos, Deus cumpriu. Amém? E hoje é dia, eu não vim preparado para pregar, porque eu acredito que vocês têm excelentes mestres aqui. O pastor, que foi meu professor, foi professor do Rema, de caráter, aliança de sangue, foi meu professor do Rema, de escatologia. Olha, ele de novo na história. Na escola do ministro, foi meu professor também de saúde do ministro. No Guardião, foi o anjo socorro bem presente na hora da tribulação lá, da gente. Então, acredito que de doutrina vocês estão bem servidos aqui. Mas eu vim compartilhar o que está no nosso coração sobre o que Deus tem feito. Talvez você tenha sonhos que tem tardado, mas eu vim dizer a você que não abandone, não desfaleça, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, amém? Então, entrando agora, contando um pouco do nosso testemunho, da nossa história, eu cheguei nesse ministério há uns 13, pouco mais de 13 anos, acredito quase 14, né? Eu cheguei, de fato, com a vida quebrada, com problema de depressão, síndrome de pânico, viciado em medicamentos. Eu vim literalmente para a igreja porque eu não tinha opção. Eu já tinha tentado diversas formas e eu sabia que na igreja eu encontraria a solução que eu precisava, né? E como eu falei no início, o pastor Edgley me recebeu. Com poucos meses depois, eu acabei entrando no departamento de mídia. Rapidinho, acho que com coisa de uns 4, 5 meses, fui convidado a servir no departamento da mídia. E para mim foi um pouco fácil, eu vou dizer assim, absorver a verdade dessa palavra, porque eu tinha um resultado muito negativo na minha vida. De coisas que eu tinha feito e vivido, decisões que eu tinha tomado, um conceito que eu tinha de mim mesmo, porque eu fui morar só muito novo. Então eu me achava aquele jovem dono da verdade que sabe das coisas. Sabe, que alguém me dava um conselho, eu dizia, tu não sabe de nada não, quem sabe sou eu, porque eu sou desenrolado. Então chegou um certo momento que o meu saldo era extremamente negativo. Então, para quem tem um saldo extremamente negativo, é fácil explicar para ele que você não sabe muito bem de nada não. Então, como eu entendi aquilo ali, e eu comecei a observar que existe um caminho totalmente oposto daquilo ali, rapidamente eu disse, opa, se eu esvaziar isso aqui e me encher disso aqui, o meu resultado vai ser aquilo ali. E aí eu comecei numa certa compulsividade na época de leitura. Eu lia o tempo todo o livro de Monregan, falava de Monregan, comprava, eu lia o tempo todo, porque eu sabia que quanto mais rápido eu me esvaziasse daquele conceito, mais rápido eu teria os resultados que eu gostaria de ter. Amém? E nesse processo, Deus ele foi moldando meu caráter, eu fui entendendo sobre submissão, fui entendendo sobre o serviço, que nós não somos telespectadores da igreja, amém? Nós somos a igreja, nós somos parte do organismo vivo que funciona aqui, não é? E se você não está envolvido, é um excelente momento para você pegar essa deixa do que eu estou dizendo e se envolver em alguma coisa, porque a igreja é um organismo, aqui a gente não senta apenas para ouvir e ir para casa, amém? Então você precisa fazer parte da igreja, isso aqui é um parêntese que eu estou fazendo. Então, nesse processo ali da igreja, de servir os homens de Deus, pessoas que Deus colocava na minha vida, eu vi a oportunidade, isso aí já é algo que eu percebi, de me associar com pessoas mais maduras, com pessoas experientes, com pessoas que tinham uma caminhada. Então, como é que eu teria acesso de estar perto do pastor, de estar perto de pastor Humberto, de grandes homens de Deus que a gente teve a oportunidade de servir ali, um Tony Cook da vida, um Mark Hanks que passou ali na igreja, foi servindo. Estava lá, tinha reunião de não sei o que, eu estava lá servindo, tinha reunião de não sei o que lá, eu estava lá servindo, e estava desfrutando daquela unção, daquele ambiente, amém? Então, e eu aprendi nesse processo que a essência do cristão é servir. O maior no reino de Deus é o que mais serve. Mais bem-aventurado é dar do que beber. E aí eu ainda fiquei nesse tempo na mídia, né? Pastor, eu fiquei como câmera, acredito que 6 anos, e aí depois o pastor convidou, né? Eu não era casado com Débora ainda, né? A gente estava namorando, né?
Ele convidou a gente para ser coordenador da equipe de câmeras, e a gente ficou um tempo como coordenador da equipe de câmeras, e daí depois ele trouxe o desafio que foi para coordenar a equipe por completa, né? E aí a gente ficou mais ou menos por 9 anos ali, que foi o meu tempo de igreja, e passamos o bastão recentemente há 30 dias para um outro casal. Mas o ponto que eu quero falar é que desde que eu cheguei na igreja, eu não sabia explicar, mas eu tinha uma nota de que a gente iria partir em um determinado momento. Eu não sabia explicar, eu não sabia para onde, mas eu até falei para a Débora, quando a gente começou a conversar e tal, e sobre querer namorar e ficar junto e tudo mais, eu disse a ela, porque ela tinha as irmãs dela lá na igreja, quem é mais de lá vai saber, que eram as 3 irmãs lá da igreja. E elas tinham um chamego muito grande com a igreja, muito grande mesmo. E eu falei para ela, eu disse, ela não vai querer sair daqui, porque ela é muito enraizada com isso aqui. Aí eu cheguei para ela, eu disse, Débora, eu tenho uma inclinação de que vai chegar um momento que a gente vai partir. Ela disse, vai para onde? Então, eu disse, eu não sei, mas eu sei que vai chegar uma hora que Deus vai falar. Mas como é que é para você isso? Aí ela disse, não, para mim tá tudo bem, né? Eu acredito que foi verdade agora, né? Porque não era só para ganhar o boy, né? Você concordou na hora ali e tal, mas hoje eu vejo que realmente ela pegou junto. E aí, ela concordou e a gente começou a namorar e casamos e tudo mais. Mas até isso há um tempo atrás, né? A gente tem 9 anos casados, não é isso? 9 anos. Então, isso há um tempo atrás. Isso ficou no nosso coração, sem direção, sem um local, porque eu acho lindo pessoas que dizem assim, eu vejo a bandeira de tal país, aquilo arde no meu coração e eu sonho noite e dia com isso. Eu não tenho isso, queridos, eu confesso a vocês que a gente nunca teve isso tão latente para a gente, mas aquela nota de que a gente vai. E passou-se um tempo, eu tinha feito a escola de ministros, terminei o Rema, né, o 2º ano do Rema, que eu já tinha comentado isso com o pastor Edgley, pastor, a gente tem essa inclinação e tal, o pastor disse, não tem nenhum Rema, cara, tal, faz um Rema. Aí terminei o Rema, passou-se um tempo, aí de escola de ministério no outro ano, aí esperamos, e ele sempre ciente de tudo, porque a gente sempre deixou nossos planos, sempre expostos para o pastor, para ser corrigido mesmo, porque é segurança para a gente, sabe? Estar debaixo do conselho é maravilhoso. Se você bem soubesse, você aconselhava pelo menos mês sim, mês não. Livramento para a sua vida, meu irmão. Não venha trazer só problema, não. Vai compartilhando as coisas. Enfim, eu vou só um testemunho para endossar isso que eu estou falando sobre aconselhamento. Isso aqui não estava previsto, não. Mas para você ter ideia, o poder do aconselhamento. Na época da pandemia, a gente ficou sem trabalhar. Só um pouco contei isso para o pastor. A gente estava sem trabalhar e tinha aluguel da casa e tinha aluguel do estúdio para pagar. E aí, antes de ficar devendo ao pessoal, eu já liguei e disse, gente, é o seguinte, eu estou sem trabalhar, porque eu trabalho, enfim, não estou conseguindo, está tudo fechado, e eu não tenho onde tirar dinheiro, então eu vou entregar o meu apartamento, vou dar um tempo com o meu pai, e vou entregar o estabelecimento do meu estúdio, e vou esperar, não sei quando é que isso vai abrir de novo, então quando abrir eu alugo novamente. Tanto o proprietário do apartamento quanto o proprietário do estúdio fizeram, cara, tá ruim para todo mundo, mas veja aí, vamos lá e tal. Não teve acordo. E aí eu fiquei meio assim, não falei nada, aí um dia eu fui na casa do pastor e estava conversando com ele ali embaixo, e aí ele falou para mim assim, não, porque eu negociei aqui com o pessoal aqui do apartamento e tal, por conta a questão de algum desconto e tal. Aí eu disse a ele, pastor, eu falei lá, assim, não teve acordo, não. Aí ele já falou por cima de mim, não deixou nem eu terminar de falar. Ele disse, não, cara, não aceito isso não, você vai dizer isso. Eu parado olhando para ele assim, e tipo assim, exatamente o que eu tinha dito, sabe? Mas eu não quis dizer a ele assim, não, pastor, eu já falei isso, eu só balancei a cabeça assim, aí fui embora, né? Aí Débora fez, e aí, Paulo, tu vai falar de novo? Eu disse, eu vou. Se eu tivesse copiado o áudio que eu mandei e colado embaixo, era o mesmo áudio, era a mesma coisa. Eu mandei um áudio repetindo as mesmas coisas. Gente, eu sei o que, tal, assim, assado, a mesma coisa. Só que eu falei debaixo de uma orientação, de um conselho.
Aí o primeiro responde: não, Paulo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ó, faz o seguinte, os próximos primeiros 3 meses aí não precisa pagar não. Quase que eu dizia, é mentira. Aí eu já parei, fiquei assim, aí o outro responde o outro: não, cara, meu irmão, fica tranquilo. Faça o seguinte, os próximos 2 meses você não precisa pagar não. E o terceiro, se você já ter voltado a trabalhar, você paga só metade. Aí eu parei assim, eu disse, rapaz, bicho. Aí me veio aquele versículo: porque eu honrei a palavra, eu lancei a rede novamente, e eu tive colheita. Eu podia ter dito, não, pastor, eu já falei, não vou falar mais não. Vou me indispor, não vou me indispor, sabe? Então, eu sempre digo, por onde eu passo, a gente teve bastante liderados recentemente, e eu sempre dizia, honre o conselho. Amém? Vamos voltar para cá. Então, a princípio, né, a gente, como eu falei, eu fiz escola de ministros, e o pastor disse, só vai mexer nessa história depois que terminar a escola de ministros. E eu fiz a escola de ministros, e foi uma bênção na minha vida. E aí, quando terminou a escola, o pastor fez, pronto, agora vocês têm liberação para isso, né, para expor esse pensamento de vocês e ouvir do pastor Humberto lá o que é que ele pensa sobre isso. A gente chegou... A princípio, logo no início, a gente ficava meio que achando que talvez fosse os Estados Unidos, enfim, mas quando o pastor Humberto, ele começou a igreja no Canadá, eu lembro que Débora, a gente já conversou e fez, e aí, será que vai ser isso, Débora? Poxa, Canadá, porque a gente queria estar associado, a gente não queria ir. Eu tive já a proposta para ir para a Suíça, para a França, para Portugal, e nunca quis ir. Eu ficava, poxa, será que eu estou tão seguro para mim, para minha família, esse ambiente, que eu não queria me desvincular disso. Quando aconteceu a proposta da igreja quando apareceu a igreja do Canadá, a gente ficou bem, né, alarmado ali, mas, enfim, estava tudo distante ainda, mas só ficou pensando sobre isso. E aí, depois, quando houve a possibilidade até do pastor, né, ele ficou ali supervisionando ali, de forma online ali, a gente ficou mais animado ainda com aquilo ali, né? E Deus foi construindo coisas no coração da gente. Mas voltando para cá, para a parte dos Estados Unidos que eu falei, né? Que a gente não tinha uma nação específica, certo? Então, terminei a escola de ministros, conversamos com o pastor, e o pastor perguntou, vocês têm visto? Pastor Humberto, né? Eu disse, pastor, não, porque a gente não conversou com o senhor ainda, a gente veio, a gente tem esse desejo no coração, e aí a gente está trazendo para o senhor para ouvir o que é que o senhor pensa sobre. Eles estão, cara, avança aí, vocês não têm visto, eu acredito que se tiver o visto, Deus está envolvido. E aí eu comecei a fazer contatos com algumas empresas, né, no meu trabalho, eu sou tatuador também, né, sou tatuador e professor de jiu-jitsu, e algumas empresas, elas tiveram uma receptividade boa, né, disseram, não, vem, a gente quer te contratar, a gente gostou do teu trabalho, a gente quer você aqui, porém nenhuma delas tinha... a disponibilidade de querer contratar-me daqui. Eles queriam que eu fosse. Aí eu conversei com Débora e disse, Débora, eles disseram que vão contratar a gente lá, então a gente vai, tira o visto de visitante, de turista, vai, chega lá, faz a troca do visto, porque funcionava assim ainda. Fizemos o visto, tudo mais, tudo certo, Deus está envolvido, liberação do pastor, palavras e mais palavras para a gente tinha alegria no coração e tudo mais. Demos entrada no visto canadense, ou no visto americano, quando a gente chega, a resposta do visto negado. A gente ficou bem mal, né, com aquilo ali, ligou para o pastor bateu um papo, chamou a gente, venha para cá, passa o dia aqui, a gente teve um dia com o pastor e tudo mais, a gente avisou o pastor Humberto, aí ele mandou uma mensagem no WhatsApp para mim, ele mandou a seguinte mensagem, escolha ver além das circunstâncias, acalme as vozes desanimadoras que virão contra você e acredite que Deus é um grande Deus que irá adiante de você e o ajudará a superar todos os desafios. A gente ficou bem mexido com isso, porque parecia que a gente não tinha ouvido Deus direito. Bagunçou a cabeça da gente, como assim? Está tudo tão bonito, tudo tão certinho, né? E aí a gente passou um ano, mais ou menos ali, e continuamos servindo na igreja, a gente não desfaleceu, a gente botava pressão de volta naquilo ali, e a gente continuou trabalhando. Passou-se um tempo e a gente começou a ver, como Débora brincou até de manhã, que tudo que se movia parecia que era Deus falando.
A gente já tinha gasto uma grana no visto americano, a gente estava passando por uma fase financeira difícil, mas chegou uma situação, para você ver, que parecia um alinhamento dos planetas. Débora tem uma amiga, que essa amiga, vamos lá, para ficar fácil de entender, a amiga de Débora estava numa festa, que encontrou uma outra pessoa, que conversaram sobre Débora, que falaram para essa, né, conversaram sobre Débora, do desejo de Débora ir para o Canadá. Aí essa segunda pessoa disse, eu trabalho com visto canadense. E eu não perco um processo, porque eu faço análise do documento e eu só pego se eu ver que realmente é bom o caso. Aí ligou para a Débora, eu disse, oxe, Deus está envolvido. Como é que pode? Né? Isso aí é Deus purinho. E aí, falou com Débora, a gente nem tinha dinheiro, mas aí levantou, foi para cá, foi para lá, levantou o dinheiro, pagou essa mulher. E aí, como a mulher não perdia visto nenhum, a gente já estava na cabeça, tal, deu entrada no visto, dezembro, mais ou menos, no início de janeiro, ele deve sair, e a gente, março, a gente vai embora. Já estava tudo certo. Esperamos, visto negado. Aí eu digo, rapaz, não sei mais. Mas a minha base de serviço me mantinha constante. Ali, envolvido. As emoções dentro, gritando, uma bagunça desgraçada dentro ali, e a gente perseverando em fé, celebrando, cantando, vou dançar antes de ver, corria na igreja, mas por dentro, aquela briga, né? Do espírito com a alma ali. E aí passou-se um tempo, as coisas apertando mais, financeiro também apertando para a gente. E aí Deus tocou no meu coração, eu estava trabalhando menos e com tempo mais disponível, e Deus falou comigo, eu falando com o Senhor, eu estou com tempo mais livre. E ele disse, você está com tempo mais livre, então semeie seu tempo. E aí foi quando Débora começou a trabalhar na igreja, e aí eu decidi no meu coração semear um dia da minha semana inteiro na igreja, chegava na hora que abria e saía na hora que fechava, fazendo o que ninguém queria fazer, dizendo, o que é tem que ninguém quer fazer, pronto, quer trocar aquela telha, eu ia lá e trocava, porque eu sei fazer algumas coisas assim de casa, então, igreja tem, viu? Se perguntar ao pastor aqui, ele vai ter um bocado de coisa para você fazer. Então, ficava lá de serviços gerais, pintura, limpeza, o que fosse, durante 1 ano e 8 meses, que é o tempo que a gente está lá, mais ou menos, 1 ano e 8 meses, todas as terças-feiras, religiosamente, eu estive lá. Então, passamos esse tempo, ali, aquela inclinação no coração, e depois que a gente teve a negativa do visto canadense, eu estava cansado. Eu não falo muito, eu falo mais como pastor, mas normalmente eu não fico expondo, né? Eu acho que homem, na sua grande maioria, é assim, né? Tende a internalizar mais. Se você não tiver uma pessoa para conversar, para se aconselhar, eu recomendo que tenha uma pessoa ungida, né? Para isso. Eu disse a Débora, eu disse, minha filha, eu estou cansado. Eu não tenho mais energia para isso, não. Vamos continuar o nosso serviço, vamos continuar aquilo que a gente tem no nosso coração, servindo. Débora estava contratada da igreja. Se Deus quiser que a gente vá, Ele vai fazer alguma coisa. E eu repeti isso ouvindo do Senhor, dizendo que se Deus quiser que eu vá, Ele vai mover alguma coisa, porque eu não vou fazer nada não. E a gente descansou, deixou para lá. Depois eu vi que Deus estava envolvido até assim, Ele sempre esteve envolvido. Mas nessa negativa, essa segunda negativa do canadense, foi um grande livramento. Porque a gente ia entrar em março para tentar trocar o nosso visto. Porém, houve uma mudança e o ministro da imigração ele foi substituído. E em abril, o processo que eu ia usar para fazer a troca do visto foi suspenso. Então, a gente teria entrado e o visto não seria aprovado porque foi suspenso aquele programa que a gente ia utilizar. Então, das duas, uma, ou a gente ia ficar ilegal, ou a gente ia ter que voltar. Então, eu já vi Deus envolvido ali. Eu digo, opa, isso foi em abril, amém? Em junho, meu pai precisou fazer uma cirurgia no coração por conta de uma insuficiência que ele tinha lá e tudo mais. Passou 29 dias internado e acabou falecendo no momento da cirurgia. Eu pude ficar com ele quase todos os dias, acompanhando ele ali. Dar um abraço, eu sei que quem tem seus pais sabe o quanto isso é precioso. Dar um abraço, dar um beijo nele, antes dele entrar na cirurgia e ir para casa estar com o Senhor. Então, eu tenho muita gratidão por isso. Isso foi dia 19 de junho. Em julho, dia 16 de julho, fomos ordenados no ministério. Um mês depois, mais ou menos isso, eu e Débora.
Quando foi julho, aí agosto, setembro, a gente recebe uma ligação. Paulo, ó, e aí, como é que está teu coração em relação ao Canadá? Eu disse, ó, eu chamo ele de mestre, o meu patrão, né? Mestre, tá, o desejo está no mesmo lugar, eu só não vou fazer mais força. Porque se Deus quiser que eu vá, ele vai mexer em alguma coisa. Aí ele disse, pois é, cara, eu estava pensando aqui, eu vou abrir uma academia de jiu-jitsu, e se tu quiser vir, eu faço teu visto da tua esposa e teu menino, vocês vêm tudo contratado pela empresa. E aí eu parei aquilo ali, eu fiquei tão extasiado que eu fiquei, amém, 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 amém. Aí ele falou um negócio que isso para mim foi bem interessante, como é importante a gente ser sensível ao Espírito. Ele disse assim, vai te qualificando aí, que a academia ainda está em construção. Quando a academia ficar pronta, a gente vê isso. Aí eu disse, beleza, mestre, beleza, tá bom, massa. Aí desliguei, aí quando ele desligou, eu parei, eu disse, me qualificar em quê? Não me qualificar em quê? Porque eu já era formado, já era faixa preta. Aí aquela ideia que a gente sabe, quando a ideia é tão boa assim, você sabe que não é sua. É o Espírito Santo que traz. Aí veio aquela nota assim, te qualifica para dar aulas para crianças neuroatípicas. Aí eu disse, mas que interessante. Aí comecei a catar na internet, curso online, fiz curso presencial, aí fiz curso de jiu-jitsu para típicos, fiz curso para manejo, né, para conduta de crianças com TDAH, crianças autistas, método ABA. Eu sei que eu fiz um bocado de curso. Fiz curso de primeiros socorros, fiz curso de regras da federação, até de regras da federação eu fiz. O que eu achei de curso eu saí fazendo. Até o curso da Cruz Vermelha do Canadá eu fiz. Para você ter ideia. O curso todo em inglês eu fazendo lá, eu fiz o curso todo em 3,9,5. Aí. Tem a carteirinha da Cruz Vermelha do Canadá. E saí fazendo uma porrada de curso. Tudo que eu fui encontrando. Aí, passou-se mais um tempo, e aí a gente começou a pensar sobre como é que ia fazer o processo, né? Não, como é que vai fazer o processo e tal, porque é o seguinte, para contratar um estrangeiro, o Canadá ele precisa provar, né, o patrão, né, o contratante, ele precisa provar que não existe ninguém para fazer aquela função dentro do Canadá. E aí ele precisa buscar fora. Então, para fazer isso, ele precisa colocar essa vaga num banco de empregos do Canadá, deixar ela aberta lá por 45 dias, pegar todos os currículos dos canadenses ou residentes lá, né, que se candidatarem, e explicar uma a uma por que aqueles candidatos eles não são elegíveis. E aí, posteriormente, depois de provar que não são elegíveis, ele vai dizer, ó, todos esses aqui não servem para o que eu preciso. Eu posso abrir para o internacional, e aí era onde eu me candidataria para concorrer, ver se eu conseguia ser elegível para essa vaga. Até então, esse era o processo legal. Paulinho, que o nome dele é Paulo também, foi conversar com o advogado, e explicou a situação, aí o advogado fez assim, cara, mas vamos ver aí, fala aí sobre esse professor de jiu-jitsu que tu quer trazer. Aí ele disse, não, um professor assim, assim, assado. Ele fez, quais são as qualificações dele? Fala para mim. Aí ele pegou e enviou os PDFs dos certificados. Quando ele olhou aqueles PDFs, aí ele disse, não, esse professor aqui com essa qualificação aqui, ele não precisa de nada disso. Esse professor aqui, ele entra direto. Todo esse processo burocrático que ele precisaria passar, ele não vai passar. Aí ele explicou lá no final que tem umas siglazinhas para o tipo de visto que ele vai pedir. Ele colocou lá dizendo que, alegando para o governo do Canadá, que para o Canadá, a nossa chegada lá seria um benefício significativo para o país. Quando eu olhei aquilo ali, eu disse, toma aí, Satanás. 2 vistos negados. O primeiro, o caba disse que a gente não comprovou que ia voltar. O segundo disse que a gente não tinha dinheiro para entrar. E agora, a mesma nação, a América do Norte, que disse que a gente não entrar, ela disse que é um benefício significativo ter a nossa presença ali dentro. Amém? E a gente acolheu aquilo ali, e vamos esperar, amém. E eu ficava com isso, um benefício significativo. Submetemos a aplicação. Na época também a gente não tinha dinheiro, porque tipo assim, só tinha o sonho ali e tudo mais, e na hora de pagar o advogado, que a gente olhou, era 4 mil e quase 5 mil dólares, e a gente não tinha dinheiro nenhum. E aí a gente, não,
mexeu para cá, mexeu para lá, e o dinheiro chegou, e a gente pagou. Tinha um monte de tradução de documento, o dinheiro chegou e a gente pagou. E aí, quando concluiu tudo, o advogado falou assim, agora vocês vão esperar, porque essa aplicação demora um pouco, e o processo ele vai se dar mais ou menos aí, a partir de 4 semanas, e em diante, mais ou menos umas 16 semanas. É a média do processo. E aí eu disse, ok, amém, vamos esperar. Com 12 dias úteis, chega a mensagem para a gente, parabéns, vocês foram aprovados. Foi tudo numa velocidade tão grande, que eles pediram para a gente mandar os passaportes para colocar o visto em São Paulo, a gente enviou os passaportes e eles precisam mandar uma carta para a gente, né, uma carta com oferta de trabalho e tudo, que normalmente ela chega depois que os passaportes voltam. Os passaportes da gente chegou, no mesmo dia a carta já chegou para a gente. Uma pressa, né, para a nossa chegada lá. E aí, concluindo todo esse processo, a gente viu que Deus ele tinha planos melhores do que os nossos. Quando a gente decidiu tirar a mão, Deus ele colocou a dele. Porque enquanto a gente está tentando fazer na força do braço, é como se Deus deixasse, se é tu que quer fazer, faz aí. Mas quando a gente deixa Deus fazer, é muito mais saboroso. A gente vê a bondade dele. E aí, eu já ouvi esse comentário e o diabo já tentou utilizar ele na minha cabeça, de que assim, mas vocês querem ir para o Canadá porque é país de primeiro mundo, né? Um país mais desenvolvido, não sei o quê, por que não vai para a África, por que não vai para Moçambique, por que não vai para Angola? Talvez você já tenha até escutado alguém dizendo isso, né? Mas, para esses países, a gente já tem tem bastante missionários nesses lugares, né? E a gente vê, às vezes, muitas pessoas que não estão indo para esses lugares e pessoas se perdendo. Eu anotei algumas coisas aqui a respeito do Canadá, que eu fui pesquisar, quando o diabo trouxe essas setas para a minha cabeça. Veja só, o Canadá, mesmo sendo um país de primeiro mundo, ele registra cerca de 1 em cada 5 canadenses enfrenta problemas de saúde mental ou uso de substâncias em algum determinado ano. Aproximadamente 1 em cada 3 canadenses, só para aí, 1 em cada 3, terá algum transtorno mental ao longo da vida. Mas deixa eu te dizer, isso aqui vai mudar. Porque a palavra da fé está chegando naquele lugar. Hã? Tu botou aí, foi? Débora está pedindo aqui para colocar uma foto aqui, ó. Olha aí, ó. João já tem cara de canadense, ó. Olha a cara dele, ó. Olha aí. Futuro pastor lá, né? Olha aí. Benção demais. Isso aí foi logo quando a gente recebeu o passaporte aí do visto, quando foi buscar, né? Aí, ó, fala aqui. O Canadá registra cerca de 4.750 mortes por suicídio por ano. Ah, que desgraça, né? O equivalente a aproximadamente 13 mortes por dia. A taxa nacional é de cerca de 9 suicídios por 100 mil habitantes. Entre os jovens de 15 a 34 anos, o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte. Veja, se você mata a juventude, você acaba com a geração. E a Bíblia diz, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Então, se a palavra que nos salvou, se a palavra que mudou a história da nossa vida não chegar até aquela nação, quantos e quantos jovens e quantas pessoas vão se perder? Porque às vezes a gente fica focado olhando apenas para um determinado lugar, aonde há uma necessidade aos nossos olhos. Mas a necessidade que todos têm é de Jesus. Não é porque o outro tem uma condição de vida financeira menor do que o outro, que ele não precisa de Jesus também. E a gente vê uma frieza muito grande desses países, porque o Deus, em certa medida deles, acaba sendo o dinheiro. E às vezes eles estão cheios de dinheiro, mas vazios de Deus. Precisando de Jesus. Então, se nem eu e nem você
vestir essa camisa de chegar naquele lugar e naquela terra fria, onde o povo se isola por conta do frio, eles têm realmente esse isolamento cultural deles, né? Agora em janeiro a gente viu que registrou menos 51 graus ali. É só já pensou, pastor? Só Jesus para aquecer aquele lugar, meu irmão. Só Jesus mesmo para mudar a história daquele povo. Amém? Em 2023, cerca de 21% dos canadenses relataram já ter usado alguma droga ilícita em algum momento da vida. Entre os que já usaram drogas ilícitas, cerca de 38% usaram nos últimos 12 meses. Então, você vê que tem uma crescente. Então, a Bíblia diz que existe uma ardente expectativa aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Mas eu penso que talvez a gente fique muito acomodado no nosso lugar de conforto, recebendo, e possa até acabar nos tornando os obesos espirituais. Porque tudo que a gente tem, a gente come, a gente come, a gente come, a gente se enche, a gente se enche, a gente se enche, e não está manifestando o reino de Deus onde a gente passa. Talvez você não tenha um chamado para ir, mas talvez você tenha um chamado para financiar quem vai, talvez você tenha um chamado para manifestar o reino de Deus no seu colégio, no seu trabalho, no seu lugar. Mas tudo que Deus faz em nós é para passar a ser através de nós. Amém? Nós estamos indo para o Canadá, queridos, não é atrás de enriquecimento pessoal, nada disso. Nós vamos trabalhar para ter uma vida boa, amém? Como a gente fazia aqui. Mas nós cremos que nós estamos indo para ser suporte àquele casal pastoral, para fazer raiva ao diabo naquele lugar. O pastor Humberto fala, né, que o diabo exploda pelas costas porque a gente vai fazer raiva naquele lugar. Levar o amor de Deus para aquele povo, aquecer os corações naquele lugar, porque aquele povo precisa de Jesus. E o sentimento que eu tenho hoje, queridos, Deus falou muito no coração essa ministração, porque eu trabalho eu sou tatuador, desde que eu me entendo por gente, foi meu único trabalho praticamente, né? São 23 anos fazendo, tenho meu estúdio há muito tempo, trabalhando com aquilo ali, é um trabalho que eu gosto de fazer, me sinto confortável naquilo ali, e Deus veio ministrando no meu coração, porque a gente está abrindo mão de tudo. Eu vou para trabalhar como professor de jiu-jitsu, não vou trabalhar com tatuagem, provavelmente por um bom tempo, não sei, até quando tiver uma liberação aí de Deus, mas Deus ministrou no meu coração o seguinte, aquela passagem da pesca, né, que fala lá em Lucas capítulo 5, versículo 1, que diz 11, diz o seguinte: e arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, os seguiram. Estávamos numa posição boa, Débora contratada da igreja, trabalhando como gestora da equipe da igreja, eu tenho meu trabalho muito bem estabelecido, tinha um estúdio bem organizado, nós temos um certo prestígio dentro da igreja, dentro do ministério, porque nós estamos lá juntos há muito tempo, somos benquistos, temos muitos amigos, uma família maravilhosa, o pastor que tornou-se nossa família. Então, nós estamos dentro de um cenário totalmente favorável para a nossa vida. Mas a gente decidiu resumir a nossa vida numa mala cada um e ouvir o que Deus tem colocado no nosso coração. Então, eu me vejo nesse versículo, pegando os peixes, o barco cheio, chamando todo mundo para compartilhar daquilo ali, mas a Bíblia diz que, chegando na praia, tudo que ele pescou era lícito que ele usufruísse ali, era dele, era o cumprimento de uma grande colheita estava ali. Mas Jesus disse a ele: me segue, que eu vou fazer de você pescadores de homens. Então é esse o sentimento que eu tenho no coração, de que estamos deixando tudo entre aspas. Estamos concluindo um ciclo para passarmos a ser pescadores de homens onde Deus nos chamou para ser. Amém?